A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui em mais uma gravação para a Escola Bíblica Dominical, aonde nós estaremos estudando a última lição deste trimestre, né? Nós estaremos, e o tema desta lição, para os irmãos acompanharem, é a lição 13, 29 de março de 2020, o novo homem em Jesus Cristo, o novo homem em Jesus Cristo. Muito bem. Então, queridos, o nosso irmão, presbítero irmão Edilmo, ele vai estar lecionando a aula para vocês no dia de hoje, né? Olha que maravilha, amanhã vocês têm uma aula para assistir. O irmão Edilmo vai estar lecionando a aula para vocês, acompanhem, ainda é a mesma revista, né? Talvez o irmão, então, e agora? Não tem, não, é a mesma ainda, é a última lição, né? Deste trimestre. Então, querido, desse primeiro trimestre, agora vamos entrar no segundo trimestre, né? Primeiro trimestre de 2020, aí vamos entrar agora no segundo, que é esta lição aqui, que será no dia 5 de abril, tá? Com a temática a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né? Então, amados irmãos, enquanto essa não entra, né, você vai assistir nesse domingo a esta lição que o nosso irmão Edilmo estará lecionando, e eu quero deixar aqui a paz do Senhor para os irmãos, e a partir de agora o irmão Edilmo está aí com a responsabilidade de trazer esta mensagem, esses ensinamentos para os irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Edilmo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos acompanhando nesta manhã, em a última lição desse primeiro trimestre de 2020, né, onde nós tivemos o privilégio de, nas 11 primeiras lições, estarmos juntos aqui, e nessa última lição, não era nossa vontade de estar gravando e passando para os irmãos, mas sim que todos estivessem aqui conosco, para a gente estarmos aprendendo uns com os outros, né? Mas Deus quis assim, que a vontade dele venha a ser respeitada e honrada. Nessa manhã estudaremos a lição de número 13, que nos tem por título o novo homem em Jesus Cristo, né? Essas três últimas lições falaram do homem, o homem do pecado. A penúltima falou do homem perfeito, Jesus Cristo. E essa última lição de hoje estudaremos sobre o novo homem em Jesus Cristo, né? Tivemos grande aprendizado. Eu creio que no final deste trimestre os irmãos tenham aprendido, tenham guardado grandes lições, ensinamentos acerca da palavra de Deus, né? Dos ensinos do Senhor através dos comentaristas da lição. Ele tem passado para nós, né? Sabemos que é bom estarmos aprendendo juntos. Sabemos, na verdade, que o mestre dos mestres é o Espírito Santo de Deus que nos orienta. E nessa lição eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades bíblicas que o Senhor, dentro da lição, tem colocado em nossos corações, né? Nós vamos ver que o textuário que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, nós vamos ver também a verdade prática nos ensinando. Mas antes de tudo, eu queria louvar a Deus com os irmãos, com o hino, como nós sempre fazemos. Quero convidar o nosso pastor Clésio, o diácono Marcos, para estar louvando a Deus conosco com o hino número 111 da nossa harpa cristã, que é o hino sugerido dessa lição. Amém? 111, que mudança em mim fez o meu com Jesus. Vamos louvar junto. Convido os irmãos para estar louvando também onde você está, porque estamos em um momento, irmãos, aonde na verdade Deus ele quer ver quem é dentro e quem é fora. Então você não está aqui dentro, mas você está aí na sua casa. Louve a Deus conosco nessa manhã. Hino 111 da nossa harpa cristã. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração.
Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito seu e penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração. Sentado mesmo, agradecer a Deus. Que o Senhor venha iluminar nossas mentes para nos transmitir aquilo que Ele tem para nós nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, ó Deus, estamos aqui, Senhor Deus, em Teu nome, Senhor, para aprendermos a Tua palavra, para apresentar cada um, Senhor, que está acompanhando, Senhor Deus, esta lição, que o Senhor venha abençoar, Senhor, com o Teu bom tesouro, o Senhor venha estar recompensando Teus filhos, Tuas filhas, e o Teu nome venha ser glorificado. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o textual está no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática vai nos dizer: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Temos também nossa leitura diária, que os irmãos podem acompanhar em suas lições. Segunda-feira, Hebreus 12, versículo 2. Terça-feira, Gênesis 17, versículo 1. Quarta-feira, nós temos também Mateus 5, versículo 48. Quinta-feira, Jó 1, versículo 1. E na sexta-feira, Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 ao 20. Também o sábado nós temos Filipenses 3, 1 e 16. A leitura bíblica em classe, eu não vou estar lendo para nós ganharmos tempo, os irmãos acompanhem em casa, que está no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 1 até o 16, uma passagem que nos vai falar acerca de Nicodemos, né? Acerca de Nicodemos, o encontro que ele teve com Jesus. A nossa introdução vai nos dizer assim, meus amados: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida, do ponto de vista humano? Não, mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e querida de todos aqueles que professam o nome de Deus.
Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento e justificação, a santificação e glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Irmãos, Jesus ele teve um encontro com Nicodemos, os irmãos conhecem, né? Está na leitura bíblica em classe. É um encontro de dois mestres. Nós sabemos que Nicodemos era um mestre da lei respeitado, e do outro lado o mestre Jesus Cristo, o mestre espiritual, né? Um encontro de dois gigantes, podemos dizer assim, aonde Jesus teve uma conversa direta com Nicodemos, aonde se deu início acerca do novo nascimento. Se não tivesse tido esse encontro, os dois, nós não teríamos o relato bíblico que nos falasse acerca da regeneração, acerca de o ser humano precisar nascer de novo, né? Porque no encontro que tiveram, Jesus falou que era necessário que o homem não nascesse da carne, nem do sangue, mas do Espírito de Deus, né? Nós sabemos que todo ser humano, ele independente da sua idade, se ele é criança, adulto ou idoso, é necessário que ele venha nascer de novo, né? Por que é necessário? Porque Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então todo ser humano por si, ele tem duas naturezas, ele tem duas cidadanias também. Quando nós nascemos, nós somos levados a um cartório, né, da cidade, aonde o nosso nome ele é registrado num documento, constando o nome do nosso pai, o nome da nossa mãe, e ali você se torna um cidadão, você vai ter seus documentos, ali legaliza você ser um cidadão. No nosso caso, somos cidadãos brasileiros, mas também espirituais, porque quando nós um dia levantamos a nossa mão, aceitamos Jesus, na verdade nós nascemos ali, né, entre a nossa natureza espiritual. Então a partir de aí o nosso nome ele é escrito no livro da vida. Então todos nós temos duas cidadanias: a terrena, que consta no nosso registro público, né, onde você tem com você seus documentos, e a nossa também espiritual, que foi quando nós levantamos a nossa mão, confessamos já Jesus Cristo como Salvador, e o nosso nome ele se encontra ali registrado no livro da vida, e a partir de então nós somos também cidadão dos céus. Então guarde isso, você também é cidadão do céu. Então Jesus falou que aquele que não nascesse de novo, no versículo 3 do capítulo 3, ele vai dizer que não veria o reino de Deus, né? Então é impossível alguém, por mais justo que ele venha a ser, por mais uma conduta boa que ele venha a ter, ele pode não ofender leis, ele pode não ofender princípios, ele pode ser uma pessoa impecável na sua conduta terrena, mas se ele não nascer de novo, é impossível que ele venha ver o reino de Deus. No versículo 5 ele completa falando que aquele que não nascesse da água e do Espírito, era impossível entrar no reino de Deus. Então o ser humano, se ele não nascer de novo, ele não pode nem ver e por consequência também não pode entrar, né? Então nessa lição nós vamos aprender um pouco sobre o nascimento do homem, nós vamos aprender também sobre a justificação do novo homem, e também no terceiro tópico sobre a santificação do novo homem. O objetivo geral do primeiro tópico é o nascimento do novo homem, o segundo é a justificação do novo homem, e o terceiro a santificação do novo homem. É um processo que todos têm que passar, não tem como nós escaparmos desse processo que a Bíblia nos orienta a seguir. No tópico 1, a lição nos vai dizer assim: Jesus ensinou a Nicodemos, o renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então nós já começamos a aprender nessas poucas palavras que não é o homem que tem a capacidade de fazer com que o outro venha nascer, né? O homem não tem essa capacidade. O que ele pode fazer é conduzir ele até Deus, e Deus sim é quem vai fazer com que ele venha nascer de novo. Então não tem como também o ser humano ele ficar sendo remendado. Deus não trabalha com remendo. Jesus falou certa vez que um pano novo, um pano velho não pode receber remendo novo, porque senão a ruptura aumentaria, né? Então todo ser humano, quando ele confessa Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele de uma tal maneira que ele é uma nova criatura,
né? Ele passa a ser uma outra pessoa. Quando ele vem perceber, às vezes nem ele mesmo consegue perceber a condição da sua vida em si, a mudança que está sendo feita na sua vida, porque o Espírito de Deus é quem leva o ser humano a essa mudança. Então veja, nascido não do sangue nem da carne. O apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é antes de tudo uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que ele vai dizer que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você vê que não foi nem se tornar, foram feitos filhos de Deus. Então olha o privilégio que Deus deu para o ser humano, que reconhece ele como o ser que pode salvar o ser humano na sua condição pecaminosa, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos aqueles que creem no seu nome, Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta lição vamos aprender também sobre a justificação, o que é justificação, o que é o processo da santificação. Então fica atento nisso aí. Veja, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida ao nascer de novo. O homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Glória a Deus. Então veja que quando o homem ele tem esse encontro com Cristo, ele começa tudo de novo, Ele zera. Para o ser humano é difícil até de explicar como se dá isso. Para Deus passa a contar a partir do momento que ele se tornou nova criatura, que ele levantou as suas mãos e aceitou a Cristo. Paulo vai escrever na sua carta aos Coríntios, no segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, que eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, Então é isso que acontece com o ser humano, com nós que estamos nessa manhã ouvindo essa palavra, que já tivemos esse encontro com Cristo, Paulo vai assegurar que eis que as coisas velhas já passaram, então as coisas ficam para trás. O ser humano é difícil de entender e compreender isso. É mais ou menos você imaginar comigo alguém que não conheceu ainda Cristo, e olhar para uma pessoa que foi regenerada, que foi transformada, que está passando por esse processo de santificação, e essa pessoa no seu passado era uma pessoa criminosa, era uma pessoa que roubava, era uma pessoa que a sociedade até mesmo sofria com as suas condutas, e ele teve um encontro com Cristo, ele foi regenerado, ele foi justificado, e ele está sendo santificado. Então a sociedade, o ser humano em si é difícil de aceitar, é difícil, mas para Deus, na verdade, começa-se do momento em que ele entregou a sua vida para Cristo. A partir daí então é que Deus vai contar a sua vida espiritual. Glória a Deus. Então vejam que o novo homem, por isso que o título é o novo homem, O velho ficou para trás. Não é que a natureza humana ela é tirada, não. A natureza humana, a nossa natureza, ela fica dentro da gente. É por isso que muitas das vezes existe uma guerra, Tanto interior como exterior do ser humano, é porque nós temos na verdade dois seres, A nossa velha conduta ela está presa, amarrada. O velho Adão está amarrado, Mas a nossa natureza que tem que estar reinando é a nossa natureza espiritual. É aquela que nos leva a buscar a Deus, é aquela que nos leva a ter um momento com Deus, é aquela que nos leva a pensar nas coisas que são de cima, Sabendo que estamos na terra, mas pensar nas que são de cima. Essa é a natureza do novo homem regenerado, é pensar em ajudar o próximo, É você pensar no seu semelhante, não fazer as coisas pensando somente em você, mas isso é o que nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. É quando você pensa como Jesus pensava, é como você procura andar como Jesus andava, é como você quer pensar como Jesus pensava. E isso torna o ser humano mais parecido com Deus. Ele não vai alcançar a perfeição de ser igual a Jesus, mas Paulo vai dizer na sua carta também: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, é você procurar, é você estar procurando. Há pessoas que falam: mas ninguém vai conseguir ser igual a Cristo. É verdade, talvez não consiga e não vai conseguir, mas uma coisa é você estar tentando, estar buscando estar parecido com Ele. Quando Jesus estava com os seus discípulos, eles eram tão parecidos que no momento em que foram prender Jesus, nós sabemos que até a fala, a vestimenta era tão parecida que teve ali uma dificuldade de reconhecimento, ao ponto de que Judas ele vai e beija Jesus para identificar quem era Jesus. Então nós como cristãos,
quando nós temos a atitude que Jesus tinha, procurando fazer o que ele fazia, nós se tornamos cada vez mais parecidos com Cristo, né? Como Paulo tinha a moral para falar, sede meus imitadores, assim como eu de Cristo, que nós venhamos ter também a moral de falar para o nosso semelhante, para o nosso irmão mais fraco na fé, uns para os outros, sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. Então, isso aí é o que se dá depois que o homem tem um encontro com Deus, né? Vejam só, nascidos de Deus. Eu queria ler com os irmãos também um versículo bíblico, lá em Romanos 8,16, para nós fecharmos esse primeiro ponto, para nós corrermos na lição. No livro, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Glória a Deus, para nós estamos reforçando essa base. 8, versículo 16, que vai dizer assim a palavra de Deus. Lê comigo: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então vejam só que o primeiro Espírito está com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. O segundo com E minúsculo é o nosso Espírito. Então veja, um testifica com o outro de que somos filhos de Deus. Há uma concordância, ou seja, há um acordo, né, uma compreensão de que realmente nós somos filhos de Deus. Isso só se dá quando o ser humano ele tem um encontro com Jesus. É quando o ser humano, ele, na verdade, ele se despoja do velho homem, como Paulo fala, e ele aceita-se na condição perante Cristo, né? Aí nós vemos o que resultou o encontro de Jesus com Nicodemos, né? A pergunta: Nicodemos foi salvo, não foi salvo, o que aconteceu com ele, porque ele some do cenário. Mas se você ler a Bíblia detalhadamente, você vai ver no Evangelho de São João, no capítulo 7, versículo 51, que quando estavam discutindo acerca de algumas coisas, Nicodemos se posiciona defendendo Cristo. Ele vai dizer: porventura alguém condena a nossa lei sem antes a escutar? Ou seja, ele já tinha ouvido Jesus, né? Aquele que nunca ouviu Jesus, ele tem um conceito diferente, mas quando ele ouve Jesus, ele dá ouvido à palavra de Jesus, os seus conceitos mudam. Era eu e você, né? Nós pensávamos algo acerca do Evangelho, acerca dos cristãos de uma maneira, mas um dia que nós paramos e ouvimos a palavra de Deus, os nossos conceitos mudaram, né? Nós passamos a pensar diferente, nós nos tornamos diferentes, porque a palavra é ela quem muda a conduta do ser humano e os pensamentos. É como uma laranja, você pode até julgar ela por fora, ela pode estar bonita por fora e por dentro ser boa, e ela pode estar com a casca não tão bonita por fora, mas quando você abrir ela, você vê que ela tem uma doçura especial. É o Evangelho de Cristo. O ser humano só pode falar do Evangelho quando ele prova do Evangelho. Então isso é gratificante para nós como cristãos. O segundo subtópico vai nos dizer: nascidos de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então vejam que tudo isso aqui só se dá se nós tivermos fé. O homem ele não pode nascer se ele não tiver fé, né? Nós vemos que Paulo vai falar isso com clareza aos Coríntios, aos Gálatas. Nós vamos ler lá o que eu já falei lá em 2 Coríntios 5:17, Gálatas 6:15, eu queria ler com vocês também, Gálatas 6:15, carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, que vai dizer assim a palavra de Deus. Glória a Deus, vai dizer assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, né? Então é o ser uma nova criatura, é quem vai na verdade fazer toda a diferença, né? O que nós estamos sendo, né? Na época tinha uma certa discussão, porque um defendia a circuncisão, Paulo a circuncisão, porém na verdade o que faz a diferença é o ser uma nova criatura. O que é que nós estamos sendo depois que nós tivemos esse encontro com Jesus, né? Como é que está a nossa vida, a nossa conduta, nossos passos, nossas ações perante a sociedade, perante Deus, depois que nós tivemos este encontro com Jesus. Vejam bem o que vai dizer também a palavra de Deus, lá em Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então a fé na verdade ela está no meio, né? Sem fé é impossível agradar a Deus.
Se nós lermos também acerca do batismo, que houve essa questão, nós vamos ver que o batismo ele só tem efeito, ou seja, depois que a pessoa tem fé, né? Jesus vai dizer isso lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que todo aquele que crê, primeiramente o batismo está à frente, aquele que crê e for batizado será salvo, né? Então a fé é primeiro. Há pessoas que não têm o tempo de batizar e serão salvas. Um exemplo é o ladrão da cruz, que não participou do batismo, não esteve em nenhum culto, mas o que fez a diferença foi que ele creu em Jesus. Ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso, no teu reino. E Jesus fala assim: hoje mesmo estarás comigo. Então aquele homem, na condição que ele se encontrava, ele não teve a oportunidade, entenda isso para não entender errado, ele não teve a oportunidade de ser batizado, ele não teve a oportunidade de vir para a igreja, cultuar em culto de doutrina, nem em culto domingo, mas o momento que ele estava ali era a sua última oportunidade, ele abraçou, não desperdiçou, né? Porque uma coisa é você ter a oportunidade também de você cumprir, né, o que Jesus deixou como exemplos para nós, porque o próprio Jesus, ele batizou, não era necessário, mas ele batizou para que ficasse de exemplo para nós também. Então, mas o mais importante é você ter a fé salvífica. Paulo vai escrever também lá, os Efésios 2:8, que a salvação não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque se fosse através das obras, podia ser que alguém que faz muita obra social, obra de caridade, ele viesse se gloriar e achar que já estava salvo, né? Mas Jesus, ele é tão sábio e tão perfeito que ele vai permitir que Paulo escrevesse isso, que não vem de vós, é dom de Deus, vem através da fé e também não vem através das obras para que ninguém se glorie. Faz nos lembrar de Cornélio, né? Cornélio, aquele homem romano, era um homem bom, fazia feira, dava quem não tinha, orava, Deus ouvia, mas foi necessário ele ter um encontro com Jesus através da vida de Pedro, aonde Pedro leva ele o evangelho até Cornélio, Cornélio se converte, e a partir daí Cornélio se torna um cidadão do céu, né? Então o cidadão, na verdade, que tem valor é o cidadão do céu, né? Nós sabemos que estamos numa sociedade onde as pessoas em si buscam nomes, status, posições eclesiásticas e sociais, mas nós sabemos que para Deus o que vale mesmo é nós ser um cidadão do céu, é o que Ele quer que todo ser humano alcance, é a cidadania celestial, e essa cidadania só se dá quando o ser humano realmente ele abre o seu coração, ele se deixa Deus entrar no seu coração, e a partir dali ele se torna uma nova criatura, amém? Vamos correr aqui. Pela fé, nascidos da água, o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido através da fé, porque nós lemos, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Romanos 6:1-12. Dessa forma, cumpre-se que Paulo escreve, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. Dessa experiência surge um novo homem em Cristo Jesus, né? Nós sabemos que o ser humano, quando ele é batizado, ele está declarando que está morrendo, né? Eu morri em 2001, para o mundo nasci para Cristo, né? Nasci para Cristo. Quando você desce ali, o pastor leva as águas, você está morrendo e você levanta uma nova criatura, né? Aí você pode falar que o velho eu já não vivo eu, como Paulo fala, mas Cristo vive em mim, né? A partir daí você começa a fazer coisas que você nunca pensava que faria, abrir mão de coisas que você nunca imaginaria que abriria, porque você nasceu de novo, você teve um verdadeiro encontro com Deus, né? O ser humano sozinho ele não consegue chegar a essa posição, por mais que ele se esforce, por mais que ele tente, por mais que ele fale assim, eu consigo, quando ele menos espera estar na lama de novo, mas quando você tem um encontro com Deus, Deus te ajuda e você consegue vencer todas as barreiras e os obstáculos, amém? Quarto subtópico vai dizer assim, nascido do Espírito Santo, nascido do Espírito Santo. Vejam bem, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento, está lá no mesmo Evangelho, capítulo 3, versículo 6.
Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Vamos ler lá em João 3,8, que nos diz a palavra de Deus: o vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, é algo inexplicável. Vejam só, somente o partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Gálatas 6,7, vamos ler, para nós acompanharmos esse reforço bíblico. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis. Gálatas capítulo 6, versículo 15, diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nós aceitamos, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Nós já falamos também. Então essa nova criatura é que faz toda a diferença, na verdade, aonde nós vivemos, no ambiente que nós habitamos, né? Essa nova criatura que muitas das vezes deparamos com situações que outrora a gente não saberia se posicionar, mas depois desse encontro com Cristo, né? Você tem uma nova direção, na verdade, que é a diretriz do céu, né? O ser humano, ele na sua condição terrena, ele tem as orientações, né? Nós sabemos as leis que regem a sociedade, temos que aprender também, não ser ignorante acerca delas, e em determinado caso ela quem dá a orientação. Mas tem situações que o ser humano sem Cristo ele não consegue se posicionar. Mas o ser humano que ele tem a cidadania do céu, ele quando é para resolver uma situação dessa difícil, na hora não é a lei terrena que vai orientar ele, mas é a lei do alto, que na hora o Senhor fala a solução, aquilo que tem que ser feito, e através de uma palavra, de um ato, essa pessoa consegue dar uma solução para um caso que muitas das vezes não teria solução. Então é isso que o Senhor quer que nós sejamos, essa pessoa sensível e cumpridor da legislação do céu, porque nós sabemos que como cidadãos espirituais temos também legislações, ou seja, leis a serem cumpridas e regidas, né? É por isso que nós somos o que? Embaixadores de Cristo aqui na terra. Embaixador, sabemos que todo país ele tem sua embaixada, né? Ele tem seus representantes, e nós como igreja somos representantes do céu aqui na terra, né? Como igreja nós não somos outra coisa a não ser representantes legítimos de Deus aqui na terra, boca de Deus aqui na terra, sabendo que a igreja do Senhor ela tem uma lei que rege, e a lei que rege a igreja do Senhor não é a lei terrena, não é o parlamentar, mas é a lei divina que rege nossas vidas, amém? Para nós se conduzir com prudência e alcançar a vitória em nossas vidas e nosso projeto, temos que ser regidos por essas leis, não desprezando, mas atentando atentamente para cada uma delas. Vamos aqui, a síntese do primeiro tópico nos diz assim: o novo homem não é nascido do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Então